E aqui eu vou comentar um pouco sobre colocação pronominal. O que é colocação pronominal? Próclise, ênclise e mesóclise. Próclise, ênclise, mesóclise e colocação pronominal. Então tem o seguinte, olha, a colocação pronominal estuda o correto posicionamento dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Isto é, eu quero saber se os pronomes oblíquos átonos vão aparecer antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, né? E quais são os pronomes oblíquos átonos? São esses aqui, olha. Esses são os pronomes oblíquos átonos. O pronome me, que é um pronome de primeira pessoa, o pronome te, que é um pronome de segunda pessoa, se, o, a e lhe, terceira pessoa, que pode ser do singular ou do plural, nos, primeira pessoa do plural, e vos, segunda pessoa do plural. Certo? Lembrando que esses aqui da terceira pessoa podem trazer um S representando o plural, tá bom? Menos o si, porque o si não tem S, né? Mas o, os, a, as, lhe e lhes, tá bom? Então esses são os pronomes oblíquos átonos e são eles que nós devemos avaliar em relação à posição. Se eles aparecerem antes do verbo, haverá um caso chamado de próclise. Lembra de pré-história? Próclise, né? Próclise, antes do verbo. No meio do verbo é meso, meio, mesóclise. E depois do verbo é ênclise. Depois do verbo é ênclise, tudo bem? Então a gente vai falar um pouco de cada caso, mas eu preciso apagar isso para escrever, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte... nós temos aí o primeiro caso de colocação pronominal, né? Na verdade é a próclise. Próclise. O que é próclise? Próclise ocorre quando o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo, certo? Exemplo, não me faça raiva, não me faça raiva. Veja, o pronome me apareceu antes do verbo fazer. Não me faça. Então, como esse pronome me apareceu antes do verbo fazer, é um caso de próclise. Se o pronome acontecer, se o pronome aparecer antes do verbo, é próclise. Só que existem casos de próclise obrigatória. E quando a próclise é obrigatória? Com palavras de sentido negativo, o exemplo foi esse que eu coloquei agora para você. Não me faça raiva. Olha o não, uma palavra de sentido negativo puxando o pronome oblíquo átono para antes do verbo, né? Então, palavras de sentido negativo, advérbios, né? Advérbio de qualquer tipo, lugar, tempo, modo, né? Hoje te falo a verdade. Hoje te falo a verdade. Veja, o pronome te apareceu antes do verbo falar, é um caso de próclise também. Conjunções subordinativas, aí é um caso mais complexo. Você tem que conhecer as conjunções subordinativas, certo? Aqui é uma questão mais ampla. Pronomes relativos. Todo pronome relativo atrai o pronome oblíquo átono, oblíquo, quase que não sai, pronome oblíquo átono para antes do verbo, né? Pronomes indefinidos também. Pronomes demonstrativos também, né? Relativos, Tiago, quais são? Que, quem, onde, o qual, cujo e quanto. Que, quem, onde, o qual, cujo e quanto. São os pronomes relativos e eles atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronomes indefinidos, são vários, né? Quem, alguém, algum, nenhum, qualquer, certo? Todos, muitos, bastante. Pronome indefinido. Pronome demonstrativo. Esse, essa, isso. Este, esta, isto. Aquele, aquela e aquilo. Então, esses pronomes atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo, tá bom? Então, são casos obrigatórios de próclise. Bom, eu tenho próclise também com construções frasais. Bom, a gramática diz o seguinte: se houver frase interrogativa, isto é, em uma pergunta, você tem que colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, né? Quem te ofendeu? Quem te ofendeu? Veja, eu não posso dizer quem ofendeu-te. Eu não posso colocar o pronome depois do verbo. Se é uma pergunta, o pronome tem que aparecer antes.
Com frases exclamativas. Quanto ela se ofende por nada. Quanto ela se ofende por nada. Coloquei uma exclamação no final. Então, quanto ela se ofende. Veja que o pronome se apareceu antes do verbo. Com frases optativas. O que são frases optativas? São aquelas que exprimem desejo. Exemplo. Que Deus te abençoe. Veja que o pronome te apareceu antes do verbo abençoar. Que Deus te abençoe. Eu não posso dizer que Deus abençoe-te. Não posso dizer isso. Que Deus te abençoe, o pronome colocado antes do verbo. É próclise, né? Com frases optativas, tá bom? Exprimem desejo. As frases optativas. Bom, aqui eu tenho próclise, que é o primeiro caso. A gente termina próclise aqui. E aqui eu tenho ênclise. O que é ênclise, Tiago? Ênclise ocorre quando o pronome oblíquo átono está depois do verbo. Se o pronome oblíquo átono estiver depois do verbo, eu tenho ênclise. Então eu tenho ênclise no início de frase. Por exemplo, eu não posso dizer me empreste o caderno, me empreste a caneta. Segundo a gramática, o pronome me ou qualquer pronome oblíquo átono não pode aparecer no início da frase. Eu tenho que colocar depois do verbo. Empreste-me o caderno, empreste-me a caneta. Então é a ênclise. No início de frase, o pronome deve ser colocado depois do verbo, que é ênclise, né? Após pausa. O que é pausa, Tiago? Pausa você vai entender aqui como pontuação. Então, se houver uma pontuação, como vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, certo? Em caso de pontuação, você vai colocar o pronome depois do verbo. Depois da reunião, olha o exemplo. Depois da reunião, vírgula, convidou-me para jantar. Convidou-me para jantar. Apareceu uma vírgula, então o pronome tem que ser colocado depois do verbo. Com verbos no gerúndio. O que é verbo no gerúndio? O verbo terminado em NDO. Se você perceber um verbo no gerúndio, o pronome oblíquo átono vai ser colocado depois do verbo e não antes, tá bom? Bom, cuidado. Em se tratando de educação, ele não entende nada. Ele não entende nada. Então, olha, eu tenho aqui o pronome oblíquo átono, o pronome se, colocado antes do verbo tratar. Mas, Tiago, tratar não é gerúndio? Terminou em NDO? É gerúndio. E você não disse que se fosse gerúndio seria ênclise? Isto é, o pronome não deveria ser colocado depois com o verbo no gerúndio? Sim. Mas se você notar que antes do verbo no gerúndio aparece uma preposição em, tem que ser essa preposição, tá bom? Se aparecer a preposição em antes do verbo no gerúndio, você vai ter que colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo e aí deixa de ser ênclise e passa a ser próclise. Deixa de ser ênclise e passa a ser próclise. Bom, e para a gente encerrar a colocação pronominal, claro que isso é um basicão, tá bom, gente? Estamos tentando ver pontos importantes de todos os assuntos, ou pelo menos quase todos os assuntos do edital de vocês, não é? Mesóclise. O que é mesóclise? Apenas, ou a mesóclise vai ocorrer quando o pronome oblíquo átono está no meio do verbo. E quando ocorre mesóclise? Apenas com verbos no futuro. Verbos no futuro. Então, dar-me-ás razão. Dar-me-ás razão. Veja que ninguém utiliza isso, né? A gente estuda só porque o concurso público pede. Mas dar-me-ás razão, o que eu tenho aqui, olha, pronome oblíquo átono no meio do verbo. O verbo era assim, olha, darás razão a mim. Darás razão a mim. Só que, na verdade, eu coloquei o pronome no meio do verbo. Dar-me-ás razão. Então, tá aí a mesóclise. Ninguém usa isso. Mas eu só posso usar se ele te perguntar. Só pode ser com verbo no futuro. Darás, darás. É futuro, né? Se for futuro, tudo bem. Aí eu utilizo a mesóclise. Entendido isso? Então, olha só, eu vou até sair da frente se você quiser olhar melhor, quiser dar o print aí nessa tela, dá o print na tela, organiza isso direitinho, porque nós temos aí, resumidamente, colocação pronominal. Próclise,
ênclise e mesóclise, tá bom? Então a gente vai ver outros detalhes agora, não de colocação pronominal, mas de outro assunto. Vamos lá.